que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos começando com o Câmara Jovem. Você é daquele tipo que não pode ver um espelho e já fica parando para olhar se o cabelo está bem arrumado, a maquiagem está perfeita ou o músculo está bem definido? Pois é, sobre esse excesso de vaidade que a gente vai falar hoje. E aqui comigo estão o personal trainer Daniel Costa e a nutricionista Camila Gadelha. Eles vão falar pra gente sobre estes excessos e os cuidados que você deve ter com ele, tá bom? Tudo demais é muito. Você já ouviu falar do narcisismo? Pois é, o narcisismo conta a história de um jovem que se apaixonou pela própria imagem, que era Narciso o nome dele. Ele era muito lindo e, segundo consta na mitologia grega, ele ia todos os dias na beira do rio para ficar se admirando na imagem que ele via refletida, já que na época não tinha espelho, né? Até o dia em que ele tropeçou, caiu dentro do rio e morreu afogado. Pois é, esse é o que a gente chama de narcisismo. É o amor consigo mesmo, para sua imagem, o amor excessivo. E como eu falei, tudo demais é muito. E isso também é um problema. Hoje a gente vai conversar com você sobre esses problemas que a gente pode ter quando a gente busca uma perfeição que muitas vezes não existe, na verdade. Nem sempre dá para ser perfeito em tudo, né? Com certeza. Eu acredito que a imperfeição até dá um toque legal, entendeu? Dá uma diferenciada, né? E você consegue se sobrepor com ela. Dá para dar uma melhorada, então, né? Esse cuidado, eu falando aqui, que tem gente que se ama demais, que acha que tem que estar perfeito fisicamente falando, e isso, infelizmente, a gente encontra muito. Daniel, você que tem uma academia, sempre tem aquele jovem que já chega e diz, eu quero ficar assim, aí traz praticamente uma foto pronta. É verdade. Hoje em dia, a moda é essa, né? Você tá esteticamente bem feito, aquele corpo bonito. A saúde para eles não é o corpo bonito, né? Você ter por dentro, você ver o que é que você tem por dentro primeiro para depois pensar na parte externa. Então o pessoal hoje vê muito a parte externa mesmo, entendeu? E a parte interna deixa de lado, os exames cardíacos, a parte necessária para a gente ter uma saúde adequada, né? Essa parte interna que você também se refere à nutrição, não é? A parte alimentar é muito importante também, entendeu? É todo o contexto para a gente ter uma saúde adequada, para a gente durar não somente aqueles anos de malhação inicial, como muita gente usa, mas assim, durante toda a sua vida, né? É isso aí onde entra você, né, Camila? Nessa questão da nutrição. Tem muita gente que confunde. Acha que não comer é estar fazendo dieta. Exatamente. Muitos chegam lá no consultório e falam, nossa, eu não quero passar fome. Nossa, não, eu também nem quero que você passe fome, meu bem. Porque o quê? Eu cuido da nutrição, então a pessoa precisa de alimentos, carboidrato, proteína, lipídio, tudo isso para poder se nutrir, viver, estudar, né, ter filhos, ter uma família, malhar. Ninguém vai para academia com o estômago vazio, senão passa mal. Acontece muito, né? Muita gente, pega aqui o melzinho, toma, porque realmente pegou pesado e não teve uma alimentação correta. Exatamente. Lá em Daniel Costa tem o CrossFit, né, Daniel? Uhum. É um exercício de muita intensidade, então você tem que estar bem alimentado antes e pós, porque pós você não vai conseguir construir músculo, não vai conseguir recuperar suas energias se não tiver uma alimentação. Então, aquele processo que seria de ganho de massa, de bem-estar, acaba sendo o inverso. Exatamente. Ocorre a catabolização, vai destruir seus músculos, órgãos também podem se deteriorar, então não é legal. Nessa busca de tentar ficar bonito fisicamente, acabam esquecendo de ter uma boa alimentação, mas também acabam introduzindo suplementos, que, de certa forma, é um risco, não é? O suplemento tomado de qualquer forma. De qualquer forma, falou bem. De qualquer forma, todo suplemento, até alimentação, é prejudicial à saúde. Então, tendo um plano alimentar com um profissional guiando, um nutricionista, né? Então, você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Não pode também tomar qualquer coisa de qualquer jeito, porque você pode ser alérgico, você pode ter, digamos, uma doença cardíaca e uma cafeína, digamos, não vai fazer bem, né? A pessoa vai ter uma alteração no coração. Então, tem que ter cuidado, saber tudo, passar tudo para o profissional, para mim, nutricionista, para Daniel, personal, e a gente vai conseguir fazer
esse objetivo ser cumprido. Certo. Daniel, qual é o perfil das pessoas que buscam, que vão no CrossFit, numa academia? O que é que eles esperam? Então, chega de todo tipo de pessoas, né? Mas assim, uma coisa que lá no Núcleo Daniel Costa a gente cobra muito dos alunos é que é necessário ter uma avaliação física, inicialmente, para a gente saber todos os testes, entendeu? A gente saber em relação à sua resistência, seu trabalho, como é que está a sua saúde em si, histórico da família, entendeu? Para poder daí a gente conseguir montar uma estrutura de treino adequada. O problema é que eu digo para você que 80% desse público que passa por lá, eles não quero fazer avaliação não, mas a gente diz, ó, isso é uma obrigação da academia, é necessário fazer isso, então eles fazem meio que como uma obrigação mesmo, e não sabendo que isso é bom para a saúde dele, né? Porque se a gente vai gerar um treinamento para ele, se a gente vai gerar um resultado para ele, a gente tem que saber aonde a gente vai conseguir chegar, até onde a gente vai chegar. Então, o erro de muitos jovens é isso. Do mesmo jeito que na alimentação, se você come uma coisa que não seja adequada, dentro do seu treinamento para alimentação, o treinamento também. Se você fizer uma coisa fora do que o seu corpo aguenta, você vai ter uma lesão também, entendeu? Acontece muito isso. O pessoal vê um exercício na televisão, vê hoje que é a fama de as blogueiras que passam treinamento, alimentação, vê muito isso aí e acha que é simplesmente fazer o que eles estão fazendo. Eu quero saltar um caixote aqui de 3 metros de altura e acha que seu corpo está preparado para isso e não sabe como é a preparação de cada pessoa para chegar a esse nível, né? Aí, ao invés de ter um benefício, vai ter um malefício, né? Com certeza. Vai ter uma lesão, né, que pode gerar uma coisa ruim para o resto da sua vida, não somente para aquele momento, mas pode afetar seu desempenho esteticamente e na sua saúde para o resto da vida. Mas também tem aqueles apressadinhos, né, que chegam lá e querem em um mês estar com o abdômen definido, os braços, eu me refiro assim ao homem que fala muito de braço, né? Uhum. Braços super definidos, as meninas, eu quero barriga tanquinho, o bumbum empinadinho. Não é tão simples assim, né? Não. Tudo para você chegar, você tem um processo, né? A gente tem um processo de preparação do corpo, adaptação, tem um processo de iniciação, para daí a gente trabalhar as preparação básica, preparação específica, que é onde a gente vai estar adequando o treinamento para cada pessoa. Porque assim, cada pessoa tem seu estilo de treinamento, independente de se a gente vai fazer um treino funcional, um crossfit, um treino de musculação, cada um tem um estímulo diferente, uma forma diferente de agir no seu corpo. Então, cabe ao profissional da área que estiver atuando lá saber o que cada pessoa vai se encaixar. Então, o personal trainer, ele é feito para isso, entendeu? Para poder saber adequar o treinamento a cada pessoa, entendeu? Saber que aquela pessoa vai ser melhor nisso, vai ser pior naquilo, vamos trabalhar suas deficiências, coordenação, equilíbrio. Então, a gente vai estar adequando o treinamento a cada pessoa, né? Eu estou entendendo, mas esses apressadinhos acabam buscando recursos que não são tão naturais assim, né? Com certeza, busca muito, principalmente aqueles que já vão buscando a parte dos anabolizantes, acontece bastante. Hoje em dia virou moda, até a gente vê em várias academias aí acontecendo isso, frequente, entendeu? É uma coisa que tá absurdo já. Você falando de anabolizante, a gente teve recentemente aqui na TV Câmara um programa chamado Câmara Aberta que falou sobre a questão dos anabolizantes. E a gente pegou um trechinho dessa entrevista para mostrar para você. Vamos ver. Desde a Grécia Antiga se busca alguma substância que maximize, que melhore, que vamos dizer, que amplie a performance atlética. Então, ao longo do tempo, principalmente após modernidade, né, esse período, vem se instalando um modelo de padrão diferente, um modelo de padrão ideal, que não seria o mais adequado do ponto de vista relacionado à saúde. Ou seja, as pessoas cada vez mais buscam um corpo que a mídia prega de uma forma geral como o corpo perfeito. Muitas vezes é praticamente impossível chegar naquele corpo sem utilizar alguma substância. Isso começa muito cedo. Por exemplo, a gente vê que as crianças hoje, elas são bombardeadas por informações, os próprios brinquedos. Se a gente for comparar os brinquedos, como Comandos em Ação, Homem-Aranha, da década de 70, 80 e 90, essa evolução, a gente vê que o biotipo dos bonecos, eles mudam. Então, a criança vai tendo um estereótipo de herói, um indivíduo bastante musculoso, com uma hipertrofia além da que seria a convencional.
os próprios desenhos, né? A gente pode citar alguns desenhos onde a criança, o herói depende de uma substância para poder fazer sucesso. Tá aí, a gente viu. Ele falou algo que eu achei bem interessante, que ele disse que os super-heróis da nossa infância têm que se utilizar de algumas substâncias para poder ter força. Isso influencia muito, não é, Camila? O Popeye já era, né, pelo visto, que era o espinafre. Hoje em dia tem uns suquinhos, umas coisas assim, né, nos super-heróis que eles tomam para ficar mais fortes. E realmente, já chegam no consultório, não teria alguma coisa para potencializar, para emagrecer mais rápido? Eu queria perder isso assim em um mês ou menos, ou então ter um compromisso. Então, assim, já chegam com um foco, uma data que querem estar bem. E isso não é desse jeito. Foram cultivados anos, é o que eu costumo dizer. Você cultivou anos a sua gordurinha. Você acha que ela vai sair de uma hora para outra? Não vai. É bem difícil, né? Então, realmente, eles já chegam querendo uma substância, alguma coisa que ajude, né? E cabe a mim orientar. Não, olha, você tem que fazer uma reeducação alimentar, você tem que mudar seus hábitos, não é porque você vai tomar alguma coisa que você vai deixar de crescer aquela gordurinha quando comer um McDonald's. Entendeu? E quais os riscos que o anabolizante ele pode trazer? Em questão, assim, por exemplo, para nós mulheres. O anabolizante, ele pode, no caso, não é nem um anabolizante, mas elas tomam testosterona também, que é o hormônio masculino. Então, pode crescer pelos na face, né? A voz fica aquela voz mais rouca, que as cordas vocais vão ficando mais grossas. Vai adquirindo características masculinas. Exatamente. E, entre outros, para homens e mulheres também, lógico, pode danificar o fígado, né, danificar órgãos, e isso não é interessante, porque o anabolizante, ele pode estar agindo ali naquele momento, mas não é para sempre. A ginecomastia, normalmente, que acontece nos homens também, entendeu? Uhum. E é normal, entendeu? Acontecer, da gente ver hoje em dia jovens com problemas, e assim, não só pela parte do anabolizante, tem outro que é ainda pior, que é o óleo mineral, que hoje a pessoa vê o pessoal injetando diretamente no músculo, aquilo simplesmente ele está injetando a substância que não vai fazer bem, então até para amputar um braço, uma perna onde ele colocou ali, ele vai acontecer muito grande. A pessoa vê hoje vídeos de pessoas que teve a inflamação no braço por ter colocado esse óleo mineral, e tirando simplesmente só pus dali de dentro, uma coisa horrível. Você olha assim... A busca da beleza apressada acaba levando um prejuízo imenso, com certeza, né? leva muito. Exatamente. E famosos que fizeram isso, né? Sofrendo a consequência depois. E aparecendo e dizendo, olha, não façam isso, porém existem outros ainda fazendo, então fica aquela coisa. Para onde olhar? Para aquela pessoa que está me dizendo que não é para fazer, ou aquela que está linda e maravilhosa fazendo. É bem complicado, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Já já a gente volta continuando a falar sobre o narcisismo. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre o narcisismo, que é o amor em excesso a si mesmo. E para conversar conosco, eu estou aqui com o Daniel Costa, que é personal trainer, e a Camila Gadelha, que é nutricionista. Eles estão dando uns toques bem bacanas aqui para a gente, então fica ligado que ainda tem programa pela frente. Continuando, eu vou falar agora de um assunto que é bem delicado, que são os fisiculturistas. Afinal de contas, é vaidade? É um esporte? O que seria isso? Eu já acho que assim, a parte do fisiculturismo ele já é considerado um esporte, né? Ele é um esporte. E aquela pessoa, eu já não acho que ele usa o culto ao corpo, como os jovens esteticamente falando. Eu acho que o fisiculturismo, por ser um esporte, eles vão utilizar de recursos, que hoje em dia esses recursos aí tem bastante, então acho que eles utilizam desses meios para poder chegar a um ápice da sua performance, entendeu?
Mas assim, eles sabem o que vai gerar na saúde deles, entendeu? Eles são passados diretamente por todo o processo, eles sabem disso aí, entendeu? Mas assim, isso é uma escolha de vida que eles têm, é totalmente diferente de um jovem normal que quer ter um resultado esteticamente falando bem feito, entendeu? É diferente, o fisiculturismo já é um esporte, então ele vive para aquilo, é uma coisa que ele vai estar escolhendo para o resto da vida dele e ele vai ter que arcar com seus malefícios que vai ocasionar durante sua vida toda. É como qualquer esporte que a pessoa pratica, a pessoa sabe os riscos de suas lesões e também vai continuar praticando. Eu acho que o fisiculturismo é a mesma coisa também. Eu entendo, a alimentação é diferenciada para os fisiculturistas? Com certeza, é uma alimentação onde eles devem, no início, geralmente crescer bastante, então eles comem bastante, é proteína, é gordura, é tudo, eles têm que dar aquela crescida e depois com o tempo, um outro período, eles já vão tirando certas coisas, já vão secando, digamos, garantindo a definição, né, tirando a gordura, ficando só músculo. Então é uma dieta bem inconstante, eles têm que ficar nesse cresce, emagrece, não é fácil, não é também tão interessante para a saúde, mas como o Daniel falou... se é interessante para a saúde ou não. Não é. Mas como o Daniel falou, é o que eles vivem, é o esporte, digamos, a profissão deles. Então, eles estão aí em busca de serem os melhores. É como um atleta de luta também. Ele também tem esse período de crescer, ficar grande, ganhar massa, ganhar peso, para depois secar e encaixar numa categoria de peso. E eles não podem fazer isso tanto tempo antes, como a gente diz, do emagrecimento para ser legal, né? Tem que fazer um pouco antes, porque para não perder aquela capacidade deles, a massa muscular, para eles poderem vencer a luta, né? Então, é bem complicado essas questões de esporte, né? O jovem que não vive para isso, querendo ser igual. Chegar a isso, né? Não é tão fácil e também não é garantido ter saúde. Eu sei, os atletas, eles também têm uma alimentação diferenciada, né? Não só os fisiculturistas, mas todos. Dependendo do esporte que você pratica, a alimentação ela é diferente. Exatamente. Tem alimentação para quem tem aquele esporte de explosão, para esporte que você precisa ter energia de uma longa duração, né? Que a gente fala anaeróbico, aeróbico, enfim, são assuntos bem complexos e a gente tem uma dietinha especial para cada um. E o treinamento também é diferenciado, né? Assim, o alto rendimento, o nome já diz, entendeu? Ele é feito exclusivamente para aquilo. A pessoa tem que viver exclusivamente para aquilo. Então, ele vai ter uma base de treinamento muito maior, restrita, que vai iniciar desde o início da carreira, da idade deles. Muitos deles começam desde cedo e vai até um longo prazo, dependendo do esporte que ele pratica, tem a determinada idade que é considerado o ápice do esporte. Mas é um alto rendimento. Então, é o seguinte, eles sabem os riscos que vão ocasionar, tem seus benefícios, que eles buscam entendeu? Mas ele sabe que a parte ruim também vai ocasionar. Todo esporte acontece isso. Mas é diferente do jovem de hoje em dia. O jovem hoje em dia busca a parte estética mais rápido para chegar a um desempenho que um atleta de fisiculturismo, por exemplo, tem durante toda a sua vida de preparação, todo o seu corpo, toda a sua parte para chegar naquilo. E isso, hoje em dia, os fisiculturistas, eles são escolhidos a dedo. Porque assim, você não pode pegar um jovem que seja bem magrinho e que não tem uma densidade corporal boa e preparar ele para ser um fisiculturista. Não é assim. A gente tem que ter uma estrutura, uma genética boa para poder dessa genética trabalhar em cima de cada aluno. Isso tem todo um processo. Independente de começar o esporte, a pessoa já sabe pela genética da pessoa que consegue encaixar ou não, entendeu? Então, o esporte alto rendimento é muito complexo. A pessoa tem que escolher e abdicar do resto da vida para viver aquilo, né? Você tocou num assunto aí bem interessante, que é essa questão da busca apressada e vai para procedimentos estéticos. Eu estava fazendo uma pesquisa e vi que a Organização Nacional de Esteticistas, eles divulgaram que em 4 anos teve um aumento de cirurgia plástica em adolescentes de 141%. Então, assim, essa busca apressada acaba levando, como a gente falou no primeiro bloco, para o uso de anabolizantes, mas também cirurgias plásticas, né? Adolescentes, 15, 16 anos, botam silicone, o corpo nem ainda está definido, ainda tá mudando, né? Exatamente, ainda está em crescimento, em desenvolvimento, né? Então, eles já estão querendo isso muito antes, em vez de aguardar para ver como é que vai ficar.
né? Ou então se é alguma falha, se, por exemplo, se realmente precisa daquela cirurgia, falando não só esteticamente, né? Então, esse jovem apressado acaba tendo os pés pelas mãos e essa pressa pode ocasionar coisas bem piores. As consequências, elas nunca vêm na hora, elas sempre vêm no Não. futuro, né? Igual um exercício físico mal feito hoje, amanhã é que a gente sente, né? Com certeza. Se fizer uma coisa errada hoje, não tiver um acompanhamento adequado, pode ter certeza que futuramente você vai sentir. Os jovens hoje em dia, 14, 15 anos, acontece muito. Machuquei e tal, e deixa lá e vai continuar com essa lesão e não vai fazer o tratamento adequado para essa e acaba também que pode ocasionar futuramente ser prejudicial para você para o resto da vida e você não tem noção porque você... Novo é isso, né? A pessoa tá novo, disse que machucou aqui e melhora na mesma hora, né? E não é, né? E não é assim, né? Em nossa equipe a gente conversou também com um psicólogo e ele falou sobre essa diferença que tem da visão feminina e da visão masculina com os cuidados com o corpo. Vamos ver o que é que o psicólogo falou. Nas mulheres a gente vê a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, né? Que são as mulheres que elas tentam a todo custo se manterem magras, apesar de estarem muito magras, né? Nos homens, não que isso não atinja homens, mas normalmente nas mulheres. Nos homens, a gente percebe muito a vigorexia ou a síndrome de Adonis. É exatamente aqueles homens que estão malhando muito, eles estão fortes, já atingiram seus objetivos, mesmo assim continuam se vendo muito magrinhos, muito fracos, raquíticos e continuam malhando. Existem tratamentos, né? Mas esse é o tipo de transtorno que ele é psicológico e também tem caráter psiquiátrico. Logicamente, a pessoa precisa estar sendo acompanhada por um psicólogo e muitas vezes também sendo acompanhada com medicamentos orientado por um psiquiatra. Tá aí, anorexia e vigorexia, isso é uma constante, não é? Sim, anorexia é principalmente, mais para mim no caso, quando a menina já está no corpo bom e ela fala, mas eu quero emagrecer mais. Eu falo assim, mas você já está magrinha. Vamos ganhar um pouquinho de massa magra, né? Vamos tentar reverter um pouquinho só aqui e acolá. Vamos mudar só isso um pouquinho. Eu tento conversar com essas jovens, mas tem menina que chega lá e faz, eu tô muito gorda. Você não isso, está. magérrimo e tá ali se achando gorda. Exatamente. Talvez, assim, ganhar uma massa magra, né, para elas verem uma definiçãozinha, alguma coisa assim, talvez agrade mais a visão do espelho. Mas a gente vê logo que elas estão com uma visão, assim, distorcida de si. É isso, a visão distorcida. Você se vê no espelho o que não é. E os homens é justamente o contrário. Eles querem estar sempre mais inchados, mais fortes, mais grossos. Aí dá o vigorexia. Exatamente. Querem os músculos cada vez maiores. E isso, às vezes, é impossível para a genética, para o corpo dele. E aí entra os óleos minerais, anabolizantes, etc. Eu acho que nem só os homens, né? Acho que as mulheres também hoje em dia... Tem muitas mulheres buscando isso, né? Tá buscando muito. Mas assim, o que muda, que diferencia do homem para a mulher é os grupos musculares que ele escolhe como destaque do corpo, né? Homem superior, mulher inferior. Sempre é assim, o homem procura mais a parte superior, esquece muitas pernas assim, e a mulher já é o contrário, já quer ter o bumbum, as pernas, entendeu? Bem Tem alguma explicação para isso? Não tem, acho que assim, é cultura, né? Acho que é, porque assim, o brasileiro gosta de que... o brasileiro gosta que a mulher tenha o bumbum feito, isso aí já é uma coisa já de cultura mesmo, eu acho, entendeu? Então a gente continua com isso na cabeça, né? Para agradar os nossos companheiros. É muito comum chegarem lá na academia, eu quero ficar com um bumbum durinho, uma perna grossa. Os homens, eu quero ficar com o abdômen definido, o braço grosso. 90% chega lá, já vai falando, a primeira coisa que fala é isso, né? Entendeu? Vai falando, a mulher fala logo dos membros inferiores e os homens falando da parte superior. Isso é comum demais estar falando em qualquer tipo de atividade. Tem, normalmente, aquele pessoal que fala que quer perder peso, entendeu? Aquele que quer secar,
mas quando seca, consegue o resultado de secar, aí já procura isso. Eu quero ganhar volume. Hipertrofia. Então, a parte de hipertrofia da parte superior, os homens e as mulheres, os membros inferiores. Isso é normal acontecer. Emagrece para depois ficar com massa, mas tem diferença, né, Camila? De uma pessoa gorda para uma pessoa definida. Exatamente. O peso dessa pessoa, por exemplo, temos um homem de 1,60 m com 100 quilos. Você faz, nossa, é gordo. Depende. Quando se vê esse homem, ele é só músculo. Não, ele não é o gordo, não está obeso, né? Mas o peso está grande, porém ele está de massa magra e não de gordura. Então isso já muda um pouco o quadro. Porque o que realmente faz mal a nós seres humanos é a gordura e não a massa magra. É verdade que o músculo ele pesa mais que a gordura? Não, os dois pesam do mesmo jeito. O pessoal sempre tem esse mito, né? É porque é o seguinte, gordura, ela... O volume é maior. Exatamente, o volume dela é maior e o músculo é mais compacto, digamos, né? Denso. Mas 1 quilo é 1 quilo de todo jeito. Por exemplo, quando alguém chega lá no consultório e diz, eu engordei, eu tô com 1 quilo mais, tchau, e fica desesperado, eu faço, calma, vamos fazer todas as medições. Quando se vê, foi só de massa magra que essa pessoa ganhou e acabou também perdendo massa gorda, né? A gordura corporal. Então, houve a troca e ela estava com peso a mais do que ela estava vendo na balança, né? Isso fez desespero, porém, ela estava muito mais fina. Mas como é que pode? Eu estou mais fina, minha cintura eu estou achando mais fina. Porque o volume é diferente. Vai embora a gordura, fica músculo e isso dá uma definição mais magra e mais saudável, né? Exatamente. Vocês dois profissionais que trabalham juntos, não que vocês trabalhem juntos, né? Mas profissionais que atuam de forma junta para que o jovem ele chegue nesse ponto que ele quer do bem-estar, mas muitas vezes eles esquecem, né, que o bem-estar não é músculo, e sim a qualidade de vida que uma alimentação bem feita traz, um exercício físico bem feito traz. Eu gostaria que cada um desse um ponto de vista e um conselho para essa juventude que está aí em casa querendo ficar bem feito e bonita a todo custo. Eu acho assim que a coisa adequada é a gente dar prioridade à nossa saúde. Os jovens hoje não conseguem enxergar dessa forma, entendeu? Mas a pessoa vai ficando mais velha e vai vendo que a saúde é o principal ponto onde a gente vai gerar. Hoje em dia, a nossa cidade aqui, ele melhorou muito o ponto de vista em relação à saúde e ao bem-estar em relação a praticar atividades físicas. Antigamente, a gente não via, a gente tem uma orla maravilhosa, a gente tem várias academias e o pessoal não tinha esse costume. Hoje em dia, por esse excesso, pode ser até também por esse excesso de narcisismo também, que ocasionou do pessoal buscar mais. E automaticamente aquele pessoal mais antigo já entrou no clima para procurar mais saúde. Então ocasionou também a parte boa. Então acho assim, tudo demais é veneno. Se você tem uma atividade física adequada, você tem um acompanhamento adequado, você vai ter um resultado adequado. Então se você não faz isso, você procura meios para acelerar o processo, ou então meios que não sejam uma coisa dentro de um profissional que seja da área, você não vai chegar a um resultado. Você pode até ter aquele resultado no momento, mas os reflexos que aquilo pode ocasionar na sua vida podem ser até bem piores do que você imagina. Com certeza. E a nutrição também é muito importante, né, Camila? Sim, é o que eu costumo dizer muito. O que está dentro, o nosso corpo nutrido, saudável, vai transparecer para fora, vai sair. Então, se eu como bem, se eu me alimento bem, na quantidade que é o meu objetivo, ou emagrecer, ou ganhar massa magra, o meu corpo vai externar, vai sair de dentro para fora. Então, se você tem uma boa alimentação, primeiro pense, eu tenho uma boa alimentação, eu estou comendo bem, meus alimentos estão suprindo minhas necessidades, sim, ok. Depois disso, a gente começa a pensar talvez em suplementação, porque realmente suplementação é isso. Você está se alimentando corretamente, porém precisa de um aporte maior de algum nutriente, alguma vitamina, então a gente suplementa. Então, a partir de você ter uma base de uma boa alimentação, né, exercício físico, ter saúde, daí a gente começa depois a fazer um plano mais personalizado e você com certeza vai alcançar seu objetivo. E com certeza sempre com profissionais qualificados atendendo a isso. Exatamente. Né? Bem, gente, muito obrigada pela participação, pela contribuição de vocês no programa de hoje. E você que está em casa pode acompanhar esse programa e todos os outros que nós já fizemos através das nossas redes sociais. Nós temos o Facebook e YouTube, que é o TV Câmara JP. Segue a gente e compartilha, tá?
E no programa de hoje você ouviu a trilha sonora da banda Sex in the Beat. Essa banda é de Campina Grande com a música Plástico Solar. E faz parte do projeto Music from Paraíba. Você procura lá na internet, é facinho de achar. Até semana que vem com mais Câmara Jovem.